Olá, tudo bem? Eu sou Eliane Bastos e eu vim compartilhar mais um devocional com você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e pedir que Ele fale aos nossos corações nessa tarde e que você possa receber do Senhor aquilo que Ele tem reservado para você. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos, Senhor, diante de Ti agora, Pai, este devocional e a Tua palavra que será lida. E eu peço, Senhor, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estava meditando na palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. E eu quero ler com você. Então abra sua Bíblia lá e me acompanhe. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 em diante. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, no versículo 16, Eliseu diz ao seu moço: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Até aqui. Amados, o que eu quero compartilhar com vocês nesse trecho, né, é que o rei da Síria tinha muitos intentos. O rei da Síria planejava contra o povo de Israel. E o homem de Deus que havia em Israel, ele tinha a revelação de tudo que o rei da Síria planejava no seu coração, e de tudo aquilo que ele falava, até dentro dos seus aposentos, era revelado a Eliseu. E porque Eliseu tinha estas revelações, ele antecipava o rei de Israel sobre os intentos do rei da Síria. E assim ele livrava o povo de Israel de ser alvo, né, das intenções do rei sírio. E o rei da Síria, percebendo que aquilo que ele planejava era sempre acontecia completamente diferente, né, do que ele vinha planejando, ele questionou: quem dentre nós está, né, levando informação para o rei de Israel? E aí alguém se levanta e diz para ele: não, existe um homem de Deus em Israel que sabe tudo o que acontece, até no seu quarto. E o rei da Síria, sabendo disso, pediu que localizassem esse homem, que era Eliseu.
e que fossem buscá-lo. E aí o exército, ele se coloca em marcha e vai até a região em que o homem de Deus está. E naquele momento, quando o moço de Eliseu, o menino, o moço que trabalhava para Eliseu, né, sai de casa, ele dá de cara com a cidade sitiada. Ele vê um grande exército em volta deles. E ele diz: meu Senhor, o que faremos? E Eliseu faz uma oração. Eliseu diz: Senhor, eu peço que, no versículo 17, eu peço, Senhor, que lhe abra os olhos para que ele veja. E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do moço e ele pôde contemplar por um instante que em volta de Eliseu haviam carros e cavalos, e os cavalos e os carros estavam como que no meio do fogo em redor de Eliseu. E aí Eliseu faz uma oração e através dessa oração o Senhor ouve a oração de Eliseu e fere esse exército com uma cegueira. O que eu quero deixar para vocês nessa tarde é uma reflexão sobre onde os nossos olhos estão, não é? Nós temos vivido momentos desafiadores e incertos, né? Eu não sei qual tem sido a sua orientação, se Deus tem te orientado a respeito desse tempo. Eu mesma, por vezes, me pego orando e pedindo para que o Senhor me oriente como eu devo fazer, como eu devo proceder nesse tempo. Eu oro pedindo as instruções de Deus para esse tempo, para minha vida, para minha família. E eu imagino que você deva orar também pedindo direção do Senhor para esse tempo, para a sua vida e para a sua família. E eu vejo Geazi, o moço de Eliseu, andando com um homem de Deus, um profeta, alguém com uma experiência, uma bagagem espiritual. E Geazi contemplou as revelações que Deus ministrou a Eliseu ali, face a face, perto um do outro. Mas os olhos de Geazi não estavam abertos para ver o sobrenatural. Ele era embora convivesse, né, com um homem espiritual, ele era um homem natural. Geazi não sabia o que fazer, Geazi estava sem direção. Mas quando Eliseu fala para ele: Geazi, você não está vendo, mas agora eu oro para que você veja. E o Senhor abriu os olhos de Geazi e ele viu. Ele pôde contemplar o sobrenatural. Amadas, é tempo de nós orarmos ao Senhor, assim como Eliseu fez, pedindo para que o Senhor abra os nossos olhos, né? Como ele falou ali no versículo 17, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. Que seja essa a minha e a sua oração nesse tempo. Senhor, abra os nossos olhos, para que nós possamos ver, Pai, que o Senhor está conosco nesse tempo. Que maior é o que estão conosco do que as provações que nós temos vivido nesse tempo. E esse momento que nós vivemos de incerteza na saúde, na política, na economia do nosso país, que se levanta contra nós como um exército, sitiando a nossa cidade. E às vezes a gente olha e pensa: e agora, o que faremos? O que faremos se a gente vai precisar ficar ainda alguns dias em casa? O que faremos com os nossos filhos? O que faremos com o nosso trabalho? De que forma nós iremos adorar? Como vai acontecer tudo isso? Que direção nós teremos? E aí então o Senhor vem abrindo os nossos olhos para que a gente possa enxergar o sobrenatural, enxergar que o Senhor está conosco e está conosco além, né, das nossas limitações, está conosco além das circunstâncias que se apresentam. Nosso Deus está conosco e é muito maior o nosso exército na presença de Deus do que os nossos inimigos. Então eu deixo para você essa reflexão nesta tarde, que você ore ao Senhor com fé, pedindo que Ele abra os teus olhos, para que você enxergue quem é o exército que luta por você, e que você enxergue qual é a posição em que você deve estar em Deus, que os teus olhos sejam abertos e que você seja abençoada em nome de Jesus. Amém e amém.